Presta atenção. O que a gente viu na última aula? A gente viu a refração. A gente estava falando sobre o fenômeno da refração, que é a mudança que a luz sofre ao passar de um meio para o outro. E aí a gente definiu o índice de refração. Então vamos lá, lembrando só do índice, ó. O índice de refração, que é o n, ele representa a velocidade da luz dividido sobre a velocidade da luz no meio. Lembra que o Czinho, ele é definido como a velocidade da luz no vácuo. Então aqui, ó, velocidade da luz no vácuo. Alguém lembra qual é o valor? 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então essa é a velocidade da luz no vácuo. Esse V aqui, ó, é a velocidade da luz no meio que você está analisando. No meio. Beleza. Agora, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui, ó, e entender uma situação que acontece e faz parte de análise de muitos exercícios. Essa reta que eu estou colocando aqui é a reta de separação entre dois meios. Por exemplo, eu posso ter o ar e eu posso ter aqui a água, né? Vamos pensar no exemplo assim, ok? E aí, o que acontece? Eu vou ter um raio de luz que ele está se propagando pelo meio, que é o ar, e ele incide, né, na superfície de separação entre o ar e a água. O que vai acontecer com esse raio luminoso? Alguém lembra o que vai acontecer com o raio luminoso? Tá, então olha só. O que o raio luminoso vai fazer é o que a gente chama de refração, que é a mudança de meio. Só que para a gente definir como esse meio vai mudar, a gente vai usar uma referência, que é uma reta perpendicular à superfície. Essa reta perpendicular à superfície, a gente denomina ela como reta normal. Beleza? Essa reta normal, ela ficou um pouquinho torta aqui, ó. Mas a ideia dela é o seguinte, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Show de bola? Então aqui, ó, eu tenho a normal. Para que serve essa reta normal? Ela é uma referência. Para que eu tenho que ter uma referência? Que a gente tem que entender o seguinte, ó. A luz, quando incide aqui, ela vai formar com essa reta normal um ângulo de incidência, que eu vou chamar de I. Show de bola? Quando esse raio de luz passar para o outro meio, o que acontece com ele? Alguém lembra? Ele passa para o outro meio, ele vai sofrer o quê? Refração, mas o que acontece? Exato, ele vai sofrer um desvio na sua trajetória. Ele vai sofrer um desvio, ó lá. Pá, ele vem para cá. Show de bola? Então, olha só. O que aconteceu no final das contas? O ângulo que eu vou ter agora em relação à reta normal, que é a minha referência, aqui ó, a reta normal, esse ângulo agora é diferente do ângulo de incidência. O que isso significa? Significa que, que o meu raio luminoso, que deveria seguir essa trajetória aqui, ó, todo mundo concorda que deveria seguir uma trajetória reta aqui, ó, correto? Ele não foi para essa coisa, ele sofreu um desvio. Repara que o raio luminoso, o que ele fez? Ele se aproximou da normal. Então aqui, ó, ocorreu uma aproximação. Então, ó, aproximou da normal. Beleza? Tranquilo até aí? Ótimo. A reta normal é essa verde aqui, a minha referência. O raio luminoso que incidiu, ele deveria seguir essa trajetória vermelha. Concorda? Só que ao invés disso, por causa da refração, ele acabou desviando. E aí, ó, segue aqui que essa setinha está mostrando que ela está indo em direção à reta normal, não é? Então quer dizer o quê? O desvio fez com que o raio luminoso se aproximasse da normal. Ok? O que isso aqui significa para nós? Significa o seguinte, ó. Sempre
que um raio luminoso, sempre que um raio luminoso passa de um meio menos refringente espera um momento, para um meio mais refringente, o raio luminoso se aproxima da normal. Beleza, tem? Todo mundo entendeu a ideia? Quem me chamou? Continuando a aula. Pô, no meio da minha explicação, você tá de sacanagem comigo, né? Não. Galera, todo mundo entendeu o raciocínio? Agora, se eu fizesse o raciocínio inverso, olha só que legal. Fizesse o seguinte: eu tenho aqui um meio de separação, só que agora o ar é embaixo e a água está em cima. Beleza? E aí eu tenho o raio luminoso vindo assim, ó. Vindo pela água, querendo passar para o ar. Então eu vou traçar aqui uma reta normal. Essa reta normal, ela vai definir para mim o ângulo de incidência. Então tá aqui, ó, o ângulo de incidência. Só que agora, o que vai acontecer com o raio luminoso? Ele está passando do meio mais refringente para o menos refringente. Então agora o raio luminoso ele vai se afastar da normal. Agora o que acontece? O ângulo aumenta. Então, ó, o ângulo de refração aumenta. Então ele se afasta da normal. Show de bola? Sim ou não? Então vamos colocar aqui, ó. Sempre que passar do meio mais refringente para o menos refringente, o raio se afasta da normal. Então, galera, a normal é super importante para a gente definir essas coisas todas, tá? Ela é crucial. Só que, além disso, para finalizar essa pequena explicação, o raio se aproximar da normal, o que significa que está acontecendo com a velocidade dele? Diminuindo. Então, nessa situação, a velocidade diminui. O raio se afastar, a velocidade está? Velocidade aumenta. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Tá. Um tempinho aí para copiarem. Pode. Vou descobrir para você já. 1-1. Não. 84 e 45. Você vai embora? Vai lá. É, agora, uma coisa interessante que eu vou fazer é o seguinte: quem está dormindo já vai levar uma ocorrênciazinha, porque eu não sou obrigado a dar aula para quem dorme, não. Se quer dormir, vai para casa. Uai, que isso, hein? Que coisa absurda é essa?
Voltando. Não acabou de copiar? Ah, é, né? Seguinte, galera, presta atenção, tá gravando aqui já. Lei da refração. A lei da refração também é conhecida como lei de Snell, ok? O cheiro. Snell Descartes. Os dois atribuíram essa lei. É não Descartes. O que acontece, galera? Presta atenção aqui, ó. A lei da refração, ela fala o seguinte: você consegue relacionar o índice de refração de um meio com o índice de refração do outro meio e os ângulos de incidência de refração. A expressão é assim, ó: o índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo que incidiu nesse primeiro meio é igual ao índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração que ocorreu. Só para poder deixar claro, rapidinho, vou fazer o desenho aqui, ó, só para ficar ilustrado a ideia. Não, pode surgir outros cenas. Então, ó, um raio de luz incidiu aqui. Ele vai formar um certo ângulo. Esse aqui é o meio que eu vou chamar de 1. Quando ele passar para o outro lado, vamos ver que ele sofreu essa refração aqui, ó. Então, ele passou para o lado de cá, tem um ângulo de refração. Esse aqui é o meio 2. Quando eu uso essa relação aqui, ó, eu consigo, né, descobrir ângulo de refração, ângulo de incidência, índice de refração de um dos meios, coisas desse tipo. Então, essa é a lei que a gente vai usar com uma certa frequência. Pode falar, Passo. É sempre o ângulo entre a reta normal e o raio luminoso. Então, aqui, ó, sempre isso aqui, ó. Por isso que a gente usa essa reta normal como referência. Ela é a nossa referência, sempre em relação a ela. Show de bola? Foi uma boa pergunta. Tranquilo? Então, deixa eu pausar aqui.